Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Eu acabei de descobrir que a gente está prestes eu não digo porque o Roda e Avisa é relativamente imprevisível, né? Não tem nenhum intervalo regular ou uma agenda, qualquer coisa assim, mas de qualquer maneira a gente está muito próximo de chegar ao 1000º episódio. Vou repetir, 1000º, né? Não é que nem, e aí que é mais engraçado que quando eu penso nos 1000 gols do Pelé, às vezes eu fico pensando que os meus 1000 episódios são 1000 gols contra, porque na verdade o efeito talvez dessa verborragia ou dessa parresia, ou seja, como você quiser chamar, talvez tenha sido justamente de aumentar o isolamento. E é um pouco sobre essa questão do isolamento, não necessariamente meu, mas de todos nós, que é a pauta de hoje. E a pauta de hoje envolve, pasme, o falecido, saudoso, inspirador, né, genial Stephen Hawking. A história é a seguinte: o Stephen Hawking, antes de morrer, publicou junto com um físico belga um paper. Esse paper acabou de ser revisado, né, pelos pares e tal, e agora foi publicado. E ele diz respeito aos multiversos. Tem as minapira, os manupira, né? Parece coisa de ficção científica, né? Papo cabeça em algum boteco. A ideia é a seguinte: nos primeiros trabalhos de Stephen Hawking, os cálculos, a teoria levavam à conclusão que quando o universo surgiu no Big Bang, não teria surgido apenas um universo, mas teriam surgido infinitos universos, cada um na sua própria bolha, cada um ali no seu próprio, né, seu próprio mundinho, e esses infinitos multiversos seriam, bom, por serem infinitos, eles podem ser literalmente qualquer coisa, porque a ideia é que cada um deles pudesse ter suas próprias leis da física, né, que alguns fossem parecidos com os nossos, com outros não, mas o pior de tudo isso é que todos eles seriam absolutamente inacessíveis para nós aqui. E essa teoria, por mais que, né, agrade a fantasia de alguns, o próprio Stephen Hawking ficava desconfortável com isso, porque multiversos é praticamente o fim da ciência. Ciência pressupõe que você possa validar, comprovar ou negar através da experimentação. E quando você lança uma hipótese que não é verificável, né, por exemplo, olha, existe um multiverso onde o René é um cara muito mais legal, bacana, e onde os podcasts dele são um sucesso, aí você fala, duvido, prova para mim. Fala, olha, eu não posso provar porque esses multiversos são inacessíveis. Então, na hora em que você tem coisas que você não pode comprovar, a ciência deixa de ser ciência e vira filosofia, ou vira religião, né? E sem desmerecer o valor de ambas, claro, né? As duas têm o seu valor para muita gente, mas de qualquer maneira isso era incômodo. Mas parece que esse paper que o Stephen Hawking sugeriu, publicou, sugere que o número de universos talvez não seja infinito, ele seja finito, e que sim, se a gente conseguir observar melhor a radiação de fundo, blá blá blá, do Big Bang, a gente consiga achar algumas evidências disso. Ponto, acabou. Então a contribuição final do Stephen Hawking para a civilização ocidental não foi exatamente uma revelação, tipo o 7º selo, alguma coisa assim, mas de alguma maneira. Bom, e agora o que tem isso a ver com o Roda e Avisa, ou com você, ou comigo? A questão é a seguinte: ontem, conversando com a minha mulher, né, aqueles bons sinais de que um casal vai bem, chega em casa, conversa, nem liga a televisão e tal. Uma das coisas que eu estava tentando formular, que eu espero formular aqui um pouco melhor, porque afinal vocês não são a minha mulher e não tem que ter a mesma paciência que ela tem, coitada, é a seguinte: lá atrás, vamos pensar a Idade Média, né, nem precisa ir muito longe, século XIX, né, quando declararam a independência do Brasil, você acha que foi uma celebração nacional instantânea? Não, porque, muita gente nem ficou sabendo, porque o cara estava vivendo a vidinha dele no sertão, não sei da onde, que diferença isso faz. Mesma coisa para a proclamação da República, etc, etc, etc. Cada um vivendo a sua vida. Você não tinha uma experiência comum, né, da história, uma experiência comum do que estava acontecendo, você não tinha, estava cada um praticamente no seu micro-multiverso, certo?
multiverso. Aí o que acontece? Quando surge a comunicação de massa, chuta aí 100 anos atrás, ou talvez até um pouco antes, com os jornais e tal, você começa a ter, em princípio, alguma coisa compartilhada, certo? Você tem uma coisa compartilhada em termos de experiência, em termos de acesso aos fatos, e você também tem as leis, em princípio, da convivência do Estado também se disseminando e alcançando todo mundo. Então, de uma hora para outra, está todo mundo, pensando de novo em jornal, mais ou menos na mesma página. O que eu vejo hoje, sobretudo, isso é um efeito, para mim, bastante desconcertante, imprevisto, sobretudo com a história dos Facebooks da vida, dos algoritmos, etc. e tal, é que a gente praticamente é um Big Bang daquilo que a gente julgava um universo só, né, com leis relativamente comuns e previsíveis. Você passa a ter uma explosão, você tem uma explosão, uma fragmentação extrema, onde você tem cada um praticamente habitando um multiverso próprio. Um multiverso próprio, onde inclusive você pode definir as próprias leis, o que entra, o que não entra, o que é verdade, o que não é, né? E o que é pior para mim e eu vou aprofundar um pouco mais essa história, é a impenetrabilidade desses multiversos, que eu acho que ficou claro quando a campanha do Trump, aquela história da Cambridge Analytica, tal, veio à tona. E eu vou dar um exemplo que eu vivenciei, foi uma história que eu vivenciei. Estava viajando com a minha mulher e nós tomamos um táxi uma vez, foi na época ali da eleição do Trump e tal, e o taxista era um rapaz, se não me engano, haitiano, negro, e aí ele estava horrorizado, ele ia votar no Trump, que me espantou um pouco, mas por quê? Porque por causa do escândalo dos hotéis da família Clinton no Haiti, ele começou a contar umas histórias completamente, para mim, desconhecidas, né, surreais, né, uma teoria da conspiração de que os Clinton tinham pegado o dinheiro da fundação e feito umas coisas de louco. Bom, tá bom. Pegamos no outro dia um outro táxi, era uma senhora aposentada, judia, branca, que também estava horrorizada com outro escândalo que a gente nunca tinha ouvido falar, também relacionado aos Clinton, né? Na época não caiu muito a ficha, mas agora conectando ou desconectando as coisas, né? Porque isso tem tudo a ver com desconexão. Tudo indica que essas pessoas, cada uma foi, né, por como pertencem a segmentações diferentes, né, demográficas, sociais, etc. e tal, cada uma foi bombardeada com uma mentira diferente, supondo que seja mentira, mas foi uma narrativa, que é uma expressão bonita que a esquerda usa para mentira, mas uma narrativa diferente. E o que é mais interessante, que provavelmente a narrativa, quem ouviu a narrativa do Haiti não ouviu a narrativa do outro. E eu, que não faço parte de nenhuma das demografias, não tinha ouvido nada. Por acaso eu fui exposto a isso, porque simplesmente eu puxei prosa, que é uma coisa que eu costumo fazer, que acho que está caindo em desuso hoje em dia. Acho que as pessoas não puxam tanta prosa com taxista, né? Mas isso é um capítulo à parte. Eu adoro puxar prosa com taxista. Eu posso escrever 3 livros só com as histórias de taxistas, mas deixa para lá. Mas voltando, então isso demonstra para mim que na verdade você tem aí multiversos, cada um habitando universos paralelos, onde as leis são diferentes, onde, né, tudo funciona diferente, mas ao contrário do multiverso aí que o pessoal teoria das cordas tanto sonha, esse multiverso é coordenado, né, por coisas bastante centralizadas. Tem aí alguém puxando as cordinhas, né? Embora a gente esteja fragmentado, isolado, né, sem praticamente uma experiência civil comum, né, sem uma experiência histórica comum, porque cada um está vendo sobre prismas muito diferentes, controlados por algoritmos e tal, apesar dessa fragmentação, essa fragmentação está sendo coordenada a partir de instâncias centrais. Ponto. Então não é só uma fragmentação pela fragmentação, acho que isso sempre aconteceu, isso é inevitável, faz parte da natureza humana, da percepção, dos vieses, das diferenças, tudo bem, as perspectivas vão ser sempre plurais, ok.
Mas acontece que agora você consegue controlar de uma maneira bastante profunda e poderosa, consegue controlar o que esses multiversos vêm, né, como eles vêm, e você consegue de alguma maneira coordenar tudo isso, né, consegue consolidar isso tudo num efeito que beneficia a muito pouca gente, né, gente ruim para completar. Então isso para mim essa mistura aí, né, dessa visão física ou astrofísica com o universo da comunicação em que a gente está hoje, para mim é bastante desconcertante pelo seguinte, e aí acho que eu vou misturar mais um pouco de física aqui, porque é assim que minha cabeça funciona. Eu acabei de ouvir recentemente um livro extremamente interessante, detalhado, técnico, eu aprendi muita coisa, tal, que era tentando teorizar sobre a origem da vida orgânica. E aí o cara tenta mostrar como sim é perfeitamente possível e provável que a vida orgânica nasça a partir de condições muito específicas. Condições muito específicas, olha, tem que ser num ambiente assim assado, com a temperatura assim assado, com pH assim assado, com tais elementos disponíveis, com tal disponibilidade de energia, blá, blá. Dadas essas condições muito delicadas, né, inclusive a presença de substâncias que não são tão bem distribuídas assim, como fósforo, por exemplo, pasme, fósforo, então é mais ou menos inevitável que a vida surja. Mas, de qualquer maneira, é um milagrezinho, porque é muito delicado. Basta você abalar alguma dessas condições e a coisa vai para o saco. Se esfriar muito, se esquentar muito, se o sol apagar, vai tudo para o saco. Onde eu quero chegar com isso? Que, na verdade, algumas coisas emergem, algumas coisas bastante inspiradoras, bacanas, nobres, convenhamos que a vida é uma delas, dentro de condições que são relativamente delicadas. A coisa mudou um pouco, emergem outras coisas, mas talvez não tão complexas, né? Então basta você aumentar um pouco, e agora lá vou eu com a física de novo, a entropia, né? Você aumentou um pouco a temperatura, aumentou um pouco a desorganização, você pode condicionar o tipo de ordem, o tipo de estrutura, o tipo de organização que pode surgir ou não. Por exemplo, eu estou passando do lado de uma pilha absolutamente inexplicável de cocos. Por que uma pilha de cocos está numa travessa da Rebouças, em cima do asfalto? É um evento probabilístico dos mais desconcertantes. Mas, de qualquer maneira, voltando, dependendo das condições que você tem de energia, algumas coisas são possíveis, outras não. Pode surgir um planeta gasoso, pode surgir um planeta sólido, pode não surgir porra nenhuma, pode surgir a vida, depende, né? No mar surgem certas formas de vida, na Terra surgem outras. Onde eu quero chegar? Do ponto de vista social e talvez histórico, eu me pergunto, nessa condição de alta entropia, né? De alta desorganização, né, de alta fragmentação, combinada também com essas, né, com o titereiro, né, o cara que controla os marionetes ali a partir de algoritmos, eu me pergunto que tipo de organização ou ordem pode emergir, que tipo de sociedade pode emergir, ou até pensando do meu ponto de vista nanico, marginal, né, absolutamente quixotesco, como que você pode eventualmente tentar reverter essa fragmentação controlada, essa fragmentação frágil, né, esses multiversos aí que na verdade desarticulam, desestruturam. O que você pode contrapor a isso? É possível reverter, é possível recuperar algum tipo de experiência comum ou de sonho comum, ou de pelo menos a gente escapar um pouco da tirania de quem explora justamente esses multiversos que são praticamente estanques
Eu não sei. Na verdade, essa é a grande pergunta que eu me faço, né? Eu estou aqui dentro de uma bolha, dentro do meu carro, produzindo um podcast que, de novo, é uma bolha. Quem ouve podcast, muito pouca gente. Quem assiste vídeos de 15, 20 minutos, muito pouca gente. Eu estou aqui no multiverso absolutamente minúsculo, né? Como é que eu consigo minimamente furar essa bolha e causar alguma influência? Eu estou tentando já há 982 episódios, mais exatamente, com um efeito muito limitado. Talvez eu seja um case de como não ter impacto algum. Mas, meus caros, muito obrigado pela paciência. Agradeço também a minha mulher por aturar os meus devaneios multidisciplinares. Vou aproveitar que o semáforo está fechado e vou interromper essa gravação aqui do Roda e Avisa. Grande abraço.